Olá! Hoje o assunto que eu vim trazer para vocês não é um tema muito fácil de ser falado. Mas o objetivo desse vídeo hoje é principalmente alertar a todas as mulheres e principalmente mostrar que pode ocorrer abuso sexual em momentos que você menos imagina. Nós estamos acostumados a entender que o abuso sexual ele vem de forma violenta, em forma de estupro. Nós vemos noticiários na televisão, né, e que nos mostra de que o abuso sexual ele vem seguido de uma morte, né, ou até mesmo de violência. Mas não é bem assim. E hoje eu quero falar para vocês dois tipos de abuso que existem no mundo hoje. O primeiro dele é o abuso com violência, que aí sim a mulher é violentada, ela sofre agressões físicas, incapacidade de defesa. O abusador ele comete o ato sexual de forma forçada, violenta, e a mulher ela fica incapacitada de se defender. Então ele é um abuso sexual cometido como forma de violência, caracterizado como estupro. E a segunda forma de abuso sexual, que eu chamo de abuso sexual disfarçado, mais conhecido como o lobo disfarçado de cordeirinho. Geralmente, ele acontece sempre com o abusador atraindo a vítima com algo bom, com uma promessa boa, né? Então ele joga uma isca para atrair a vítima chega até o local onde o abusador está e o abusador começa com pequenas carícias, carinhos, passar a mão em locais íntimos e começa ali aos poucos, sem a mulher perceber. E quando ela percebe, ela já está num ato sexual sem ela querer, sem ela permitir aquilo. E esse tipo de abuso é muito comum em três ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente familiar, muito comum em crianças. Então, às vezes, um tio, um parente, um padrinho, alguém próximo ali da família, né, acaba tendo contato com essa criança, acaba oferecendo estímulos para essa criança, que é um presente, um doce, acaba criando a confiança da criança ali. E aos poucos começa a introduzir, né, atos sexuais sem que a criança perceba, porque a criança é inocente. Ela nunca vai saber que aquilo é um ato sexual, né, porque o adulto, o abusador, vai fazer de uma forma com que ela acredite que aquilo é normal. E só depois, talvez na vida adulta, que essa criança descubra que ela foi abusada sexualmente. Eu atendo pacientes na clínica hoje que carregam o peso de abuso sexual há 10, 15, 20 anos. Né? Então, são pessoas que descobriram depois de tempos que foram abusadas. Só quando entenderam realmente o que significa um ato sexual, que elas entenderam que naquela época, na infância, elas foram abusadas sexualmente. Tá? Isso acontece muito também entre marido e mulher. Nós viemos de uma cultura onde a mulher é obrigada a dar prazer para o homem. Nós viemos dessa cultura, né, que é uma cultura muito ultrapassada, muito retrógrada. E isso faz com que o homem tenha a frase: você é minha mulher e você tem que me dar prazer. E a mulher acaba cedendo ao homem, mesmo sem vontade, mas acaba cedendo, e aquilo vai se tornando um trauma. Então o ato sexual para ela começa a se tornar um trauma, algo ruim, algo invasivo. E isso é uma forma de abuso. Em outro ambiente que acontece abuso é no ambiente de trabalho. Ou com chefe, ou com colega de trabalho. Às vezes você está ali naquele ambiente também da mesma maneira. Você se sente ameaçada, principalmente no ambiente de trabalho. Porque se for com seu chefe, ele vai te ameaçar, ele vai te falar: se você não fizer tais coisas, ele vai te demitir. Se você não fizer isso, você não vai ganhar a promoção prometida no final do ano. E ali você se sente ameaçada, se sente encurralada, se sente num beco sem saída, sem saber o que fazer. E acaba cedendo àquela situação sexual, mesmo contra a sua vontade. Um terceiro ambiente, que eu acho que é o pior de todos e o que me preocupa mais, é no ambiente da igreja. Ou de templos religiosos, de casas religiosas. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Por isso me preocupa tanto. Porque esse é um ambiente onde a vítima que frequenta esse ambiente está fragilizada. Está num momento em que ela está buscando a cura por alguma coisa, alguma doença, alguma situação difícil que ela esteja passando.
E ela vai ali num momento totalmente frágil e ela acredita que aquele líder religioso e a fé dela podem curar ela ou salvar ela daquela situação ruim que ela esteja passando. E isso é mais comum do que vocês pensam. Da pessoa levar a vítima para uma sala específica com a promessa de que vai fazer uma oração, de que vai fazer algum ritual religioso para libertar aquela vítima daquela doença, daquela coisa, e a vítima acaba caindo na isca. E é ali que começa. Daquela mesma maneira, de forma branda, com pequenas carícias, tocando, introduzindo. E em muitos casos, o líder religioso até fala que isso faz parte do ritual religioso, faz parte da oração, faz parte do processo de cura. E a vítima acaba caindo nessa situação. E sabe o que é pior de tudo? O que é mais triste nessas histórias todas é que a mulher sempre é taxada como a culpada. E por isso, muitas vezes, a pessoa que passa por essa situação tem medo. Medo de falar, medo de se abrir com alguém, medo de expor essa história, com medo do que as outras pessoas vão pensar. Será que as outras pessoas vão acreditar nela mesmo? Como que ela vai provar isso? E ela acaba sentindo medo de falar. Acaba guardando isso. E isso se torna um trauma, um peso que ela carrega dentro dela pro resto da vida, muitas vezes. Por isso, muitas mulheres que sofrem com esse tipo de abuso não têm a coragem de falar. Ficam encurraladas, se sentem com medo, inseguras. E muitas vezes até solitária. E essa solidão torna-se cada vez maior à medida em que ela vai sofrendo mais abusos. Mas eu tenho algo para te falar. Se você já se identificou com alguma dessas situações que eu te falei, se você já sofreu algum tipo de abuso sexual, não deixe de procurar o psicólogo. Se você sofreu abuso sexual na infância e carrega essa culpa dentro de você até hoje, procure o psicólogo. Não deixe de fazer esse acompanhamento psicológico, essa libertação desse trauma, porque você precisa se libertar disso. Você não precisa carregar esse peso da culpa, porque você não tem culpa de nada. Você não foi culpada. Assim como a sociedade coloca sempre. Ah, se você tivesse gritado, se você tivesse chamado a polícia, se você tivesse feito isso, feito aquilo, por que você não fez nada? A sociedade sempre coloca a mulher como a culpada, mas você não é culpada. Infelizmente, situações como essa acontecem todos os dias e as pessoas e as mulheres acabam caindo nesse tipo de situação, sem elas perceberem. Então, se você já passou por isso, se você carrega esse trauma dentro de você, eu quero te dizer que você não está sozinha. Ou se você passa por isso e quer se libertar dessa situação, quer se ver livre disso, mais uma vez você não está sozinha. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, me chama no direct do Instagram. Vamos agendar uma sessão de terapia para que você possa se libertar desses traumas. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo na descrição está o link do meu Instagram. Vai lá no meu direct, me chama, para que a gente possa solucionar todas essas coisas na sua vida. Não carregue mais esse peso. Não carregue mais o peso da culpa dentro de você. Você não tem culpa de nada. Eu agradeço por todos e todas que assistiram esse vídeo até aqui. Fica o meu imenso carinho. Eu espero ter ajudado pessoas. E você que assistiu esse vídeo e conhece alguém que necessita ver esse vídeo, compartilha com essa pessoa. Aliás, compartilhe com todas as suas amigas. Porque às vezes, a sua amiga, que mora aí do lado, está passando por uma situação como essa, mas não tem coragem de falar. Compartilhe com o máximo de mulheres que você conseguir. Marca as suas amigas aqui nos comentários. Faça esse vídeo chegar a quem precisa ouvir. Você não está sozinha.